Queremos dar um bom dia para os irmãos, para a igreja, saudar a todos com a paz do Senhor. Amém? Aqueles que estão nas suas casas, vivendo esse momento de pandemia, vivendo esse momento de reclusão, de confinamento, mas a igreja, a casa do Senhor, ela não parou, ela continua, e o Espírito Santo de Deus, nesse momento, ele atua nas nossas vidas, nas nossas famílias, nos consolando, nos confortando, e hoje nós estaremos estudando, falando um pouco, mesmo em rápidos momentos, mas estaremos falando aqui sobre a igreja de Éfeso, não é? Sobre esta lição de número 4 da revista, cujo título é O Cristo Cósmico. Eu quero convidar a todos os irmãos e amigos que nos acompanham através dessa live nas suas casas, que agora junte suas famílias, vamos estar fazendo uma oração e convidando também os irmãos que estão conosco aqui na igreja. Estaremos orando agora nesse momento. Senhor nosso Deus, nosso Pai que está nos céus, santificado e exaltado seja o teu nome. Viemos agora, ó Deus, pedir a tua orientação, a tua inspiração e a tua unção sobre as nossas vidas. Viemos te pedir também, ó Pai, pelos lares enlutados, por aqueles que estão enfermos, ó Pai, por aqueles que perderam seus entes queridos, mas que não possam perder a sua fé. Perder, ó Deus amado, o amor, ó Pai, pelo teu evangelho. Perder o amor, ó Deus, a ti, que em todos os momentos, nos momentos inclusive de grande perseguição dos primeiros cristãos, ó Pai amado, tu nunca deixaste de cuidar da tua igreja, das tuas ovelhas. Pois a tua palavra diz no Salmo 23, o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Mesmo passando pelo vale da sombra da morte, até ali tu estarás conosco. Pedimos a ti, ó Pai amado, que nesse momento nos fortaleça, que a chama, ó Pai amado, do teu Santo Espírito continue acesa dentro dos nossos corações e que não venhamos a fraquejar, a esmorecer diante das dificuldades que temos enfrentado. Ó Deus, dá a provisão para cada lar, para cada chefe de família, que não falte o pão e que, principalmente, não falte a sua palavra. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Nós estaremos iniciando esse pequeno estudo, lendo a palavra de Deus. Eu vou até pedir que os irmãos aqui presentes, quem está em casa, fique com as suas Bíblias abertas, que estaremos usando não tanto aqui a revista, não é? Até por causa do tempo, mas estaremos usando o máximo que possível a leitura da palavra do nosso Deus. Atos capítulo 19, será o versículo de entrada da lição de hoje, número 4, o Cristo Cósmico. Quem aí tem as folhas em mãos, se encontra na página 26, ou que esteja acompanhando aí pelo arquivo, né? No celular ou no computador, página 26. Diz assim a palavra do Senhor, Atos capítulo 19, primeiramente verso 1. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, agora nós vamos até o verso 9, diz assim a palavra de Deus. Atos 19, verso 9. Mas, como alguns deles se endurecessem e não obedecessem, né, à pregação da palavra, claro, falando mal do caminho perante a multidão, retirou-se deles e separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo tirano. E durou isto por espaço de 2 anos, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, assim judeus como gregos. Por que nós começamos aqui a ler em Atos capítulo 19, né?
Por quê? Está baseado hoje a lição no livro de Efésios, não é? A cidade de Éfeso, ela é muito importante aqui para cada um de nós entendermos por que o autor colocou esse título, Cristo Cósmico. Nós vamos começar então, por exemplo, nos ambientando na cidade de Éfeso. Primeiramente, Éfeso, na época de Paulo, era a segunda maior província romana. A primeira era Roma e a segunda vinha a cidade de Éfeso. Então, a igreja em Éfeso, ela era estratégica e importantíssima, porque ali era a porta de entrada e de saída de todas as províncias romanas, de todos os países ali que compunham a Ásia Menor. Hoje, por exemplo, atualmente, Éfeso se encontra no território da Turquia, mas naquela época pertencia a essa grande província romana que era a Ásia Menor. Então, a cidade de Éfeso tinha algumas peculiaridades que todos os seus visitantes lhe chamavam a atenção. Primeiro, o nome Éfeso significa a desejada, a mais amada e desejada, porque ela estava muito ligada ao culto de Diana, de Ártemis, que era a deusa da caça, a deusa da natalidade, a deusa da lactante. Ela estava ligada ali com a vida, era muito cultuada, e foi inclusive o que aconteceu ali, quando Paulo esteve em Éfeso, quando disputou com eles ali a respeito desse culto idólatra à deusa Diana, né? Também lá havia uma escola de filosofia, que nós acabamos de ler aqui em Atos 19, que era a famosa escola de Tirano, e também ao lado o Teatro Odeon, que existe hoje, as ruínas desse grande teatro, que ele tinha espetáculos musicais, peças teatrais e lutas de gladiadores. Então Éfeso era uma grande cidade que oferecia aos seus visitantes muitos atrativos. E ali, a igreja de Éfeso, as pessoas chegando, as pessoas saindo, a semente do evangelho estava sendo plantada, disseminada e indo para todas as nacionalidades. Por isso que o pastor, em memória, Isaltino Gomes, quando ele escreveu esse artigo para essa revista, ele colocou esse título, O Cristo Cósmico. O que é cósmico? Ele dá a ideia o quê? De um todo universal. Paulo não queria um evangelho com uma roupagem judaica. Ele não queria um evangelho apenas com uma roupagem ligado à cultura daquele povo. O evangelho era para todos, para os gentios, não é? Para todo o mundo. Então nós precisamos entender que Cristo, nesse momento de pandemia, nesse momento de confinamento, nesse momento de isolamento, é a luz que o mundo precisa para se libertar de uma vez por todas desse sistema corrupto e pecaminoso que nós vivemos. Era essa a mensagem de Paulo em Éfeso e para todas aquelas regiões. E nós vamos ler então aqui na revista, começando a ler aqui no primeiro texto. Obrigado, irmão. A obra de Cristo tem uma dimensão muito mais profunda do que nossas igrejas costumam abordar. Ele é mais que o Salvador das almas e das pessoas. É o Senhor do universo, o Criador da nova ordem de Deus. Em Efésios, Paulo fala do mistério da vontade de Deus que não fora revelado antes, mas só agora. Deus uniu judeus e gentios. Vamos abrir a palavra de Deus, agora sim, lá no livro de Efésios, capítulo 3. Efésios, capítulo 3. Como nós falamos, nós vamos procurar usar bastante a palavra do Senhor. Efésios, capítulo 3, versos de 5 a 7. Diz assim a palavra de Deus. Verso 5: o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens,
como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus, que me foi dado segundo a operação do seu poder. Cristo não pode se resumir apenas aos judeus. Ele também é dos gentios, gregos, romanos, etíopes, egípcios, enfim, de toda a terra. Neste texto que nós estamos lendo, enfatizamos o verso 6, a saber que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Paulo, ao chegar a Éfeso, ver aquele culto a Diana, ele não se intimidou, ele não causou um bloqueio. Ele, como judeu, com certeza, ele condenava, até pelos seus ensinamentos, pela cultura e educação que ele recebeu, ele condenava aquilo, mas ele não deixou que isso fosse uma barreira. Como hoje a Igreja do Senhor não pode achar que o confinamento, que o isolamento, que o distanciamento social possa ser uma barreira para nós estarmos levando o Evangelho de Cristo às pessoas, porque é nesse momento que a palavra de Deus, ela precisa chegar aos lares, às pessoas, e a igreja precisa ser acolhedora, consoladora, confortadora e também estar ali amando, levando, se possível, até mesmo o pão material para ajudar as pessoas e que elas possam descobrir a luz de Cristo nas suas vidas. Amém? Cristo é de todas as tribos, povos e raças. Não pode existir nenhuma barreira, nenhum preconceito para que nos impeça de levar esse Jesus, esse Cristo cósmico, esse Cristo universal a toda a humanidade. Amém? Vamos continuar aqui na leitura no primeiro parágrafo. Ele tem uma dimensão cósmica. Este mistério é manifestado pela igreja aos principados e potestades espirituais. Gostaria de ler continuar em Efésios 3, versos 9 e 10. Olha o que Paulo fala: e demonstrar a todos qual seja a comunhão do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecido dos principados e potestades nos céus. Por que Paulo usa essa alegoria, vamos dizer assim, esse simbolismo de principados e potestades? Como nós já falamos, Éfeso era uma província romana, administração romana, era uma potência militar na época, era uma potência política que chegava e já impunha suas leis e o culto ao seu grande imperador, a sua, entre aspas, divindade, o César, o imperador. E aquela potência, aquela potestade dividia as suas províncias em principados, e os príncipes locais mandavam, matavam, prendiam, proibiam que o evangelho fosse pregado. E Paulo, então, ele usa esse simbolismo para dizer que as formas de autoridade e poder, tanto na terra como no céu, está sujeita ao poder de Deus. Nada é maior que o poder do Evangelho de Cristo, que chega e nada impede que a sua palavra atinja o seu objetivo. O nosso Jesus mesmo disse: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Roma caiu, Éfeso hoje, aquela grande capital, é uma ruína, mas o evangelho, a igreja continua. Nós vemos aqui em Atos 19, Paulo foi expulso de Éfeso por causa ali daqueles discípulos da escola de Tirano e dos discípulos de Diana, mas o evangelho continuou sendo pregado, não morreu com a saída de Paulo. A igreja continuou firme. A igreja era perseguida por Roma. Cristo está acima de César. A igreja é perseguida pelas trevas. Cristo está acima das potestades do mal. Amém, irmãos?
nós vamos ler lá em Mateus, verso 16, capítulo 16, versículo 18. O Senhor Jesus falando com Pedro, de uma forma bem firme: e também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém, irmãos? Então era essa a mensagem que Paulo estava falando. E quando diz o Cristo cósmico, é isso. Nós não podemos, diante das dificuldades, das barreiras que nós temos, criar empecilhos para a pregação do Evangelho. Sabemos da dificuldade que a nossa igreja tem em realizar esse trabalho, mas ele está sendo feito e a igreja do Senhor Jesus não parou. A igreja batista, a primeira igreja batista em Saracuruna, não parou. Amém? Vamos continuar aqui no ponto da revista. A igreja ensina as potestades, o mistério de Deus, que começa pela união dos homens e termina no destino do universo. Em Cristo, Deus está criando não apenas um novo povo ou uma nova raça, mas um novo mundo, pelo que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Ou seja, nova criatura, novo mundo de Deus. A igreja, nós somos o novo mundo de Deus, se apresentando à raça humana em Cristo. Exemplo, nesses tempos de isolamento, como nós já falamos, de afastamento, de confinamento compulsório, qual tem sido o consolo, a mão acolhedora e confortante da sociedade, das pessoas? A igreja, como também em vários momentos históricos, a igreja, ela foi acolhedora, ela foi a mão, abaixo de Deus, é claro, que deu o consolo para a humanidade. Exemplo, durante a Segunda Guerra Mundial, quantos judeus, quantos foragidos do regime nazista, do regime fascista, dos regimes autoritários durante a Segunda Guerra, usavam a igreja como refúgio, como esconderijo das perseguições que eles estavam tendo, pelos aqueles regimes intolerantes daquela época. Então a igreja, ela não pode parar, nós temos que continuar, e essa mensagem de 2 Coríntios 5,17, ela deve fazer parte do nosso dia a dia, agora já no particular. Vamos continuar aqui nesse ponto, não é? O sentido, seu sentido em 2 Coríntios 5,17 é mais que moral. Não é, se alguém está em Cristo, não bebe, não fuma, não adultera. É cósmico, é universal. Se alguém está em Cristo, faz parte do novo mundo de Deus. Nós, a igreja, somos o início desse novo mundo que Deus está criando. Ou seja, eu tenho que viver. Aí nós vamos lá no livro de Tiago, vamos voltar aqui, que eu gostaria de ler com os irmãos, 1:22. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não apenas ouvintes. Essa nova vida, essa nova criatura, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo, tem que ser uma prática na minha vida, na nossa vida. Não pode ser algo que eu ouço, eu acho bonito, maravilhoso, mas eu não vivo. O evangelho tem que ser praticado. Não adianta eu falar em amar o pecador e eu não pregar o evangelho. Não adianta eu dizer que eu amo o meu próximo e eu não fazer o que fez o bom samaritano. É eu chegar, pegá-lo nos meus braços, andar com ele. Como hoje pela manhã, o nosso pastor, ele trouxe aquela palavra, de nós estarmos juntos, de nós procurarmos sermos realmente os irmãos daquela pessoa, o próximo, do nosso próximo. Precisamos praticar o amor de Deus. E em Gálatas 6:10 diz: portanto, enquanto temos oportunidade, Gálatas 6:10, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Amém? Então aqui nós encerramos esse ponto inicial e vamos então para o ponto 1. Cristo, autor e sustentador da criação. Agora eu gostaria que os irmãos que estão em casa
fossem lá no livro de Gênesis, capítulo 3, por favor. Gênesis, capítulo 3. O pecado alterou as relações do homem com Deus. Capítulo 3, verso 10 e 11. Gênesis 3, 10 e 11. E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim, e temi porque estava nu e escondi-me. E Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesses? Ou seja, o pecado traz separação. O pecado, ele traz distanciamento entre nós e Deus, não é? Primeiramente, ele fala aqui com o próximo. Em Gênesis 3,16 diz: e a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Veja bem, o pecado, ele traz a separação e traz consequências muito ruins. E finalmente, no verso 17 e 18 de Gênesis 3, diz: e Adão disse: porquanto destes ouvidos à voz de tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida, espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. O pecado alterou as relações do homem com Deus, estou lendo aqui no ponto 1 da revista, com o próximo e com a natureza. Ou seja, o pecado traz separação. Vamos dar um exemplo, não é? Quando há o pecado na sociedade, quando existe o roubo, as sociedades se desfazem, não é? No casamento, quando há traição, existe a separação. As amizades se rompem quando tem mentiras, e compromissos são desfeitos quando existe uma infidelidade da parte de um ou de outro. Ou seja, o pecado, ele tem um efeito devastador universal. Ele atinge a todos nós, a todos que nos rodeiam, não é? Quando eu cometo um erro, além da minha pessoa sofrer as consequências, toda a minha família também sofre, e aí vem a reboque também, né? Todas as pessoas ali que fazem parte da minha vida são atingidos pelo meu erro. Dependendo do erro, as consequências são muito graves. Então, Paulo aqui, ele coloca Cristo como autor e sustentador da criação. Ele dá a nós uma chance de recuperação. Ele dá ao mundo essa chance de reconciliação. Ele teve uma dimensão cósmica. O bom mundo de Deus foi desordenado. O mundo em que vivemos não é o mundo ideal de Deus, com certeza. Mas aí já vem a outra parte, não é? A natureza nos é benéfica, mas também ela nos é hostil. Ela nos dá água e alimento, mas também terremotos, secas, furacões. Ela não é sábia, como diz a ecolatria moderna da nova era. É uma força cega e irracional. Viemos dela, mas ela nos é hostil, e nós lhe somos hostis. A ideia em Efésios e Colossenses é que Deus está refazendo o mundo, incluindo aí a nossa relação uns com os outros e com a natureza. A missão reconciliadora de Cristo está com a igreja agora. Vamos lá no livro de Efésios novamente, do capítulo 1, versos de 3 a 5. Olha o que Paulo fala para a igreja em Éfeso. Efésios 1, de 3 a 5. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Verso 4. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo,
para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Ou seja, Deus, Ele nos dá a igreja, a sua palavra, o seu Espírito Santo, como uma forma reconciliadora da nossa vida, que antes era no pecado, na perdição, para uma nova vida em Cristo Jesus. Por isso que em 2 Coríntios 5,17 fala de nova criatura. Não somos mais aquele homem carnal, não somos mais aquele homem levado pelos nossos desejos. Somos agora homens libertos por Cristo, com a capacidade de escolha e escolher fazer a vontade de Deus. Não mais dominado pelos vícios, pelos desejos, pelas paixões, mas agora dominados sim, não dominados totalmente, mas livres para servirmos a Deus e para negarmos a nossa natureza pecaminosa, não é? Então, o Adão morreu, nasce agora uma nova pessoa em Cristo Jesus, na sua obra reconciliadora. Então, nós vamos continuar aqui no ponto 1, já encerrando no último parágrafo. Nós temos que adiantar um pouco por causa do horário, tá, irmãos? Cristo está assentado nas regiões celestes, e para ele tudo converge e nele tudo termina. Em Efésios 1, nós lemos lá, Efésios 1:10. Ele é o autor e sustentador da criação, mas é também seu propósito. A criação foi feita por ele e para ele, e voltará para ele. Sua obra inclui a reconciliação de todas as coisas, na terra e no céu. Vamos ler lá em Colossenses capítulo 1, verso 20. Vamos ler o que diz a palavra de Deus. Colossenses 1, verso 20. Diz assim a palavra do Senhor: e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Era essa a mensagem de Paulo à igreja de Éfeso, e é a mensagem para a igreja hoje. Cristo, nesse momento de pandemia, nesse momento difícil que nós estamos vivendo, em todas as circunstâncias ao nosso redor, né? Chefes de família preocupados se vão continuar nos seus empregos, pessoas tendo redução de salário, pessoas tendo que mudar a sua rotina, trabalhando em home office, trabalhando em casa, autônomos que não sabem o que vai acontecer amanhã, não é, com seus negócios, pequenos negócios, grandes empresários que não sabem se terão como pagar a folha do mês que vem aos seus funcionários, tantas coisas acontecendo, nós estamos perdendo pessoas perto de nós, conhecidas, parentes de irmãos e amigos nossos, e nós ficamos preocupados, não é? Será que eu estou com a doença? Será que eu vou pegar essa doença? Tanta coisa que está acontecendo, mas a mensagem para nós nesse tempo é: Deus está no controle. O Senhor está no controle. A mensagem para a igreja de Éfeso, lá em Colossenses 1:20 é: Ele não é apenas o Salvador pessoal de indivíduos, mas o Senhor cósmico de todas as coisas. Podemos confiar num Salvador que tem poder sobre o tempo, as pessoas e todo o universo. Amém? Eu lembro muito do pastor, né, que me batizou, o pastor Vitor Vicente Figueiredo, era pastor fundador da Igreja Batista em Centenário, em Caxias. Ele tinha um artigo no Jornal Batista e o antigo Jornal Chuvisco da Associação Batista Caxiense. Ele tinha uma frase que ele usava muito nas suas mensagens e nos seus artigos: Deus dirige a história. Deus está no controle de tudo. Às vezes pensamos que Deus está em silêncio. Às vezes pensamos que Deus não está agindo, mas Deus está agindo. Um grande exemplo disso é o sacrifício de Cristo na cruz. Nos 3 dias que Jesus esteve na tumba, lá morto, né, fisicamente falando,
Na verdade, ele estava trabalhando. Diz as Escrituras que Jesus, ele foi, né, até a geração de Adão pregar, levar a sua palavra. E ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele, naqueles 3 dias, não estava morto, ele estava trabalhando, morto fisicamente, mas ele estava trabalhando. Então Deus, nesse momento, meus irmãos e amigos, ele trabalha pela sua igreja, ele trabalha pelos seus servos. Ele é o alfa e o ômega, o primeiro e o último. Então nós temos que ter confiança nessa palavra e nessa mensagem de fé e de esperança, tanto para a igreja de Éfeso como para a igreja hoje. Amém? No ponto 2, o novo mundo de Deus, e nós estaremos então depois finalizando, não é? Aqui na página 28, o novo mundo de Deus. Lemos na visão de João, e o que estava assentado sobre o trono disse, aí já estamos em Apocalipse, né? Eis que faço novas todas as coisas, e acrescentou, escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Apocalipse 21, 5. Agora sim vem o novo mundo que Deus está criando em Jesus. Aí nós vamos então fazer algumas comparações. Vamos ficar entre Gênesis e Apocalipse. Olha o que o pecado faz com o mundo e o que Cristo reconcilia com ele. Em Gênesis 2, 17, diz assim, consequência do pecado. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Em Apocalipse capítulo 21, verso 4, já lá no final, né? Na plenitude dos tempos, olha o que diz a palavra do Senhor. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Em Gênesis 3, verso 16, mais uma consequência do pecado. Agora, já não falando para a humanidade, mas especificamente para a mulher. Gênesis 3,16. E a mulher disse, multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor dará à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Aí, novamente, a obra reconciliadora e salvadora de Cristo. Apocalipse 21, 4. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. No verso 17, agora, já falando para o homem, a consequência do pecado. E Adão disse, porquanto destes ouvidos à voz de tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Aí em Apocalipse 22, verso 3, quebra essa maldição, e ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. E finalmente, Gênesis 3, de 22 a 24, novamente para a humanidade, consequência do pecado. Então disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e come e vive eternamente, o Senhor Deus, pois o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. Verso 24, e havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Aí finalmente, Apocalipse 22, verso 2, a quebra, a reconciliação em Jesus, a nossa vitória na plenitude dos tempos. No meio da sua praça, e de um e de outro lado do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. Então, a obra reconciliadora de Cristo. Em Adão,
recebemos a herança do pecado. Em Cristo recebemos, através do seu sacrifício na cruz, a herança da salvação, se houver um arrependimento e aceitação da sua palavra. Era essa a mensagem de Paulo aos Efésios, para a igreja de Éfeso, e é a mensagem para a igreja hoje. Creiamos que Deus, o Senhor Jesus, o Senhor da igreja, cuida da sua igreja, está no controle de tudo. Se tivermos que chorar, vamos chorar, mas Deus enxugará de nossos olhos toda a lágrima. Se sentirmos dor, fisicamente falando, mas espiritualmente falando, cremos na redenção e na cura do nosso Senhor, na cura desse vírus, na cura dessa enfermidade, no livramento do Senhor para a humanidade, e que a humanidade seja diferente depois dessa pandemia, que sejamos mais solidários, que não sejamos tanto individualistas, materialistas, agarrados nos bens materiais que escorregam das nossas mãos. Quantas pessoas perderam padrão de vida? Quantas pessoas talvez estejam tendo que abrir mão de algum bem material que eles tinham uma estima muito grande, porque não tem condição de manter? Mas a nossa vida, a nossa casa, a nossa fé tem que estar construída na rocha que é Cristo, porque se estiver na areia, quando vier a tempestade, o que vai acontecer? Acabou, Então, estamos passando por uma tempestade, mas a nossa casa, a nossa vida, a nossa família vai estar de pé, como a igreja, a casa do Senhor, está de pé. A igreja em Éfeso sofria toda aquela perseguição, tanto de Roma como dos cidadãos ali nativos, por causa do culto a Diana, aquela deusa pagã. Mas a igreja resistiu e venceu. Amém? Aqueles que forem fiéis até a morte, o que vai ganhar? Dar-lhe-eis a coroa da vida. E finalmente, terminando o ponto 2, o que perdemos com a queda nos é devolvido em Cristo. O novo mundo traz uma natureza totalmente benéfica: água, alimento e saúde, as perfeitas provisões de Deus. A razão é porque agora as primeiras coisas são passadas. Cristo refez o mundo, Cristo reconcilia o mundo. Amém? Nós estaremos agora finalizando no último ponto da revista, para pensar e agir. O pecado, ponto 1, o pecado é um desastre. Ele perturbou o relacionamento do homem com Deus, com o próximo e com a natureza. Ele perturbou a ordem de Deus. Cada crente deveria fugir do pecado, pois ele traz perturbação da ordem que já é frágil. Ou seja, nós precisamos fugir do pecado, porque o pecado traz separação, consequências gravíssimas, tanto na nossa vida material e principalmente na vida espiritual. Ponto 2. A obra de Cristo é destruir o poder do pecado e de seu autor. E ele construirá um novo mundo. A igreja é a ponta de lança deste projeto de Cristo. Cada convertido é uma pedra a mais na construção do mundo de Deus. Esta nova ordem de Deus não é apenas moral, mas cósmica, universal, num todo, com estes elementos se desfazendo e um novo mundo chegando. 2 Pedro 3, de 10 a 13. Quem puder depois pode conferir. Sim, nós esperamos não apenas um céu, mas um novo universo, um novo mundo, em que a paz e a justiça reinarão, porque o pecado não mais existirá. Apocalipse 21, de 3 a 5. Essa é a promessa de Deus. Nós vamos encerrar essa lição lendo um texto lá no Evangelho de João, capítulo 14, verso 2. O Senhor Jesus falando, Evangelho de João, capítulo 14, verso 1 e 2. Jesus falando: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar. Você
que está passando por um momento de perda na sua família, algum parente que enfermo, hospitalizado, não temos palavras para expressar esse momento, mas essa palavra de Jesus vai para você, vai para mim, vai para você que está nos assistindo online, na igreja online e na igreja aqui presente. Não se turbe o vosso coração, não nos perturbemos. Vamos crer em Deus, vamos crer no poder universal de Jesus, reconciliador, que cuida da sua igreja. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito. Vou preparar-vos lugar. Creiamos, Deus está no controle de tudo, Deus dirige a história, Ele ama a sua igreja. O novo de Deus chegou. Que o Senhor a todos nos abençoe e não nos desampare. Agradeço a oportunidade mais uma vez, em nome de Jesus. Quero convidar o nosso irmão Júnior, se ele puder, para fazer essa oração final. Amém? O irmão pode vir aqui. E você que está em casa, nos desculpe por causa do nosso horário, não é? Mas essas dificuldades todas são supridas pelo Espírito Santo de Deus. E que Deus continue abençoando a sua vida. E mais uma vez agradeço a primeira igreja batista em Saracuruna. Primeiramente a Deus, é claro, e depois a igreja, ao nosso pastor Marcos, pela oportunidade. Amém. Amado Deus, nós te louvamos, Senhor, desde as primeiras horas dessa manhã, Pai querido. Te agradecemos porque Tu tens cuidado de nós, Senhor. E agora te pedimos, colocamos no Teu altar pelas famílias que estão sofrendo, Pai querido, por perda, as famílias que estão passando por enfermidades. Ó Deus misericordioso, Deus de infinita misericórdia, nós clamamos a Ti, suplicamos a Ti, Senhor, que venha de Ti, Senhor, que realmente vem de Ti a cura, Pai querido. Não só a cura física, Senhor, mas a cura espiritual para esse mundo todo, Senhor. Que essa pandemia, Senhor, que esse momento ímpar na história do mundo, Senhor, ela seja, Senhor, para uma aproximação maior contigo, Senhor. Agora queremos te pedir que Tu abençoe, Senhor, o dia de hoje, Senhor, cuida de nós, cuida dos nossos familiares, Senhor, esteja conosco, Senhor. É a oração que te elevamos em nome de Jesus. Amém. Assim será.